A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Do engano. O engano é que obscurece. O engano é que te separa da verdade. O engano é que te leva para um caminho errado. O engano. Tá? Pode se sentar. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Vocês sentados e eu de pé. Mas diga assim comigo: Jesus, teu nome seja louvado e glorificado. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco hoje. Que a tua luz venha raiar, Senhor, em todos nós que ouvirmos a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: eu não quero ser enganado. Então eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Você vai concordar comigo. Existe uma diferença bem grande entre mentira e engano. O engano, nós andamos nele, e ele nos leva a uma mentira. Então nós vivemos uma mentira porque somos enganados. Agora, um erro, um pecado ou uma mentira, você descobre que está errado, você se livra daquilo imediatamente. Pegaram ou não? Agora o engano não. O engano a gente vem e fala a verdade, alguém vem e fala a verdade, Deus quer mostrar a verdade e você não acredita, porque o engano, para você está enganado, mas para você aquilo é uma verdade. Então, o que você tem que entender? Quando você busca Jesus, você tem que buscar um novo entendimento. A nossa mente tem que se renovar conforme nós vamos compreendendo e entendendo quem é Jesus. Por isso que nós temos que buscar Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre engano hoje, tá? Hebreus 3,13, vamos ver o que diz lá? Olha o que diz: pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixem enganar pelo pecado, e nem endureça o seu coração. Então preste bem atenção. Qual que é o problema do engano? O engano, a pessoa vai sendo enganada, mas chega um ponto que ela endurece o coração. Aí quando ela vai ouvir uma instrução, ela fica furiosa, ela acha que a pessoa não está entendendo ela, que não é bem assim. Uma das coisas que mais deixam as pessoas enganadas numa igreja, vou falar mais de igreja, né? É a pessoa achar que quando ela está fazendo algo errado, que o pastor prega aquilo errado, a Bíblia fala que é errado, ela achar que porque Deus está usando ela, que porque ela está indo bem financeiramente, está tudo bem. Né? Aí ela vem na igreja, o Espírito Santo pega ela, Deus usa ela, ela acha que está tudo bem. Tá não? Isso é mentira. O diabo deixa você, querida, assim, lá vão ter. Deus quer pegar nós toda hora, todo pecador, para poder nos conduzir à verdade. Tá tudo bem não. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que começaram a fazer coisa errada e a vida deles só ia melhorando, a vida deles só melhorava, a vida deles só melhorava, e a minha estava demorando, eu fazendo o que era certo. E o que aconteceu com o tempo? Passou-se 20, 25 anos, a vida deles hoje está totalmente, estão começando, e ainda não pagaram, estão começando a colher o fruto do engano. E dá dó dessas pessoas, por quê? Porque você ia conversar com elas, elas tinham um coração sincero, elas acreditavam que estava certo. A Rosalie outro dia foi num lugar aí, e uma pessoa começou a falar para ela assim: o Trovati que estava certo, eu achava que ele estava errado, porque quando ele fazia isso eu ficava brava, pensando que ele era ruim, que não sei o quê, agora eu vi que ele está certo. Por quê? Porque eu fiz assim, deu errado, e do jeito que ele fez deu certo, agora ele está numa boa, eu estou numa
Quer dizer, a pessoa demora 20 anos para descobrir que está errado. Mas por que ela continua errada? Porque ela estava enganada. Pegaram isso ou não? E nós temos que saber o que acontece. Se você estiver fazendo algo errado, aquilo tem as suas consequências, os seus frutos. Por exemplo, nós estamos vindo aqui na igreja, mas ainda, crente novo principalmente, né? Ele tem objeto em casa que tem que jogar fora, tem que queimar, tem que jogar fora. Mas ele não sabe. E se a gente vai falar, ele fala, não, esse pastor, ele para de vir na igreja. Então a gente tem até que ter paciência, né, para poder ver se o Espírito Santo vai falando para o cara. Por quê? Porque se o pastor pegar forte nele, ele não aguenta. Ele não aceita que ele viveu enganado. Quando eu comecei a conhecer umas verdades por causa dos meus hábitos religiosos, gente, que luta foi para mim, né, ter que admitir que eu estava errado. Eu falei, eu passei a vida inteira enganado. E nós somos enganados. Eu estava brincando agora há pouco lá na loja, porque comecei a ouvir um gordinho lá, professor, explicando sobre o clima, que agora nós vamos ficar até 2040, né? Vai ser frio no inverno, vai ser muito frio no inverno. E ele explicando, né? Sobre a lorota, que é o aquecimento global, que esse negócio de floresta, de aquecimento, ele explicando que não existe. E o cara agora está, né, com esse esfriamento que está vindo agora, está provando que o cara estava certo. E ele falou isso há 3 anos atrás, e eu falava assim, esse cara está com lorota. O aquecimento global existe, o buraco de ozônio lá existe, né? Aí ele estava explicando que esse buraco existe mesmo, mas é por causa do período. Depois ele começa a fechar de novo, diz que já está fechando, porque agora começa a esfriar, ele começa... Aí eu falei assim, poxa vida, nós vivemos no engano. Os governadores enganam a gente, os políticos enganam a gente, os pastores enganam a gente, e muitos enganam a gente, não é nem porque eles querem. Eu posso enganar vocês porque eu também vivo enganado. Pegaram ou não? Se eu tiver algum engano na minha vida, eu não estou pregando para vocês? Vocês não estão acreditando no que eu estou falando? Eu posso estar vivendo enganado em algumas coisas. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos sempre estar com essa disposição. Eu vou quebrar esse engano. Aí quando você começa a entender que tudo que a Bíblia nos ensina, as razões que Deus está nos ensinando, elas podem ser muito complexas e muito importante. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia diz assim, não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Então, uma das coisas que você tem que fazer, isso é por quê? Diga comigo, engano. Então, se você transformar a tua mente pelo novo conhecimento, você vai começar a escapar do engano. Quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 em diante, ele diz assim, as armas que nós lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora olha bem, essas fortalezas que fala ali, o que é? Sofisma, né? É todo engano, querido. É todo engano. Essas armas que Deus nos dá para destruir o engano. Se nós começarmos a destruir o engano e começar a buscar a verdade, nós vamos começar a experimentar aquilo que Jesus fala que é nosso. Nós vamos poder, querido, chegar nas entidades demoníacas e falar assim, eu com o Dorival vai fazer 1 ano e meio, que nós, acho que tem que ter mais, 1 ano e meio, que nós vamos lá na pista e falar, não vai matar ninguém. Até eu falo com ele, se morreu um de vez em quando, é normal, porque o homem é que, mas quem estava matando as pessoas era o diabo. E eu com o pastor Dorival, nós vamos lá na nossa simplicidade, nós não estamos nem aí com o jeito que nós faz, porque nós sabemos que quem é poderoso é Jesus, e nós não temos engano, nós proíbe, e já vai fazer 1 ano e meio que parou de ter acidente toda semana nas pistas. Por quê?
Porque nós entendemos que nós temos autoridade para poder falar para o diabo: não vai fazer isso não. Se você chegar numa encruzilhada e você for realmente um homem de Deus, você pode falar: diabo, não sei quem fez, não sei para quem que fez, só sei de uma coisa: está anulado, cancelado, não te dou direito de receber essa oferenda para fazer o que é para fazer. Pronto, acabou, Zé Fininho, em nome de Jesus, está fechado. Agora olha bem, o diabo ele vai tentar fazer alguma coisa para você não acreditar. Mas quando você começa, querida, a vencer ele em circunstância, aí você começa a ter credenciais espiritual. Aí você pode simplesmente com comando resolver um problema. Mas enquanto você não venceu aquele problema, o diabo vai fazer de tudo para você nunca vencer. Ele vai colocar dúvida, ele vai fazer circunstância, ele vai fazer piorar. Por quê? Porque ele está te testando. Não tem como saber se você é fiel, persistente, que você é firme e que você acredita mesmo em Jesus, se você não passar pela prova. Só que depois que você vence, aí vai ao segundo problema. Na hora que você vai no segundo problema, o diabo falou: esse já me venceu, esse eu não posso mais provar ele, nem legalidade para isso eu tenho. Então você dá uma ordem, ele... Agora, o que acontece com o crente? A maioria dos crentes nunca vence uma batalha, porque ele não sabe lutar. Ele não sabe lutar para chegar e vencer um demônio, para depois nunca mais aquele demônio ter força sobre ele. Entende? Então, por exemplo, toda vez que eu vou conquistar uma legalidade sobre um território demoníaco, eu vou ter uma batalha espiritual. Só que suponhamos, tem entidade tranca-rua, eu venci o tranca-rua através da minha economia. Venci o tranca-rua através de desmanchar obra que ia roubar, matar, destruir. Eu venci o tranca-rua em tal coisa, venci o tranca-rua em tal coisa, venci o tranca-rua em tal coisa. Aí o tranca-rua está fazendo uma arte lá, chega, tranca-rua. Aí ele já fala, vocês já ouviram ele falar isso? Ele fala assim: com esse eu não posso. Não é que com esse ele não pode, não sei se você entendeu. É que Jesus em mim, eu dei legalidade para Jesus ser pleno em mim por causa da minha fé. E a minha fé, ela cresceu por quê? Porque eu fiz aquilo várias vezes. Pegaram? Quantas vezes, né? Os irmãos mais velhos que chegou em lugar, não sou melhor do que, nem um pouquinho assim melhor do que o crente mais pequenininho. Mas quantas vezes eu cheguei para fazer uma libertação, a minha esposa aqui, os irmãos mais velhos, viu, o diabo falou assim: agora perdi. Por que ele perdeu comigo e não perdeu com o outro que estava fazendo a libertação? Não é que o outro é melhor, é mais ruim que eu. Não é que o outro tem menos autoridade que eu. É que eu já fiz aquilo várias vezes e conquistei um legado naquilo. Aí quando a gente chega, ele sabe quem é. Agora, o crente, ele perde isso de duas maneiras. Quando ele não consegue derrotar, ele perde por desobediência à palavra, ele perde por falta de insistência, de persistência, de trabalhar, ele nunca ganha, então ele nunca tem. Agora, outra coisa que faz ele perder, às vezes ele expulsou, já que demônio já tem uma autoridade muito grande, mas sabe o que acontece? Um dia ele cai no pecado, o diabo volta a ter 7 vezes mais autoridade sobre ele do que antes dele ter tido aquela autoridade. Aí o diabo, ele perde e o negócio fica 7 vezes pior. Pegaram? Então, é sério. Quando o pastor fala para vocês ser firme, fanático, persistente, obediente, e para o pau, querido, é porque tem coisas por trás disso que o entendimento está longe ainda. Vocês vivem enganados no entendimento daquilo que a gente prega. Por quê? Porque vocês interpretam de uma maneira rasa. O pastor está falando de coisas que não dá para explicar a complexidade de tudo isso. Amém, querido? E outra coisa, quando Deus quer transformar a nossa alma, Ele quer fazer nós sermos pessoas que agem de acordo com a sua palavra, de modo
natural, e nós sabemos que para uma coisa ser natural, tem que virar um hábito. Então, o que você precisa entender? Vir na igreja tem que ser o quê? Algo natural. Algo que o dia que você não vir, não é um dia legal. Pegaram? E como é que isso vai acontecer? Se você começar a colocar como uma prática igual tomar banho. Mas a gente vai explicar para as pessoas, e por que é bom ter esse hábito, esse costume? Porque você vai resolver um problema ao qual, querido, todos que caem no engano faz, que é abandonar a congregação. Então vamos lá. O objetivo de Satanás é afastar as pessoas de Deus. Ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Este projeto satânico consiste em destruir a vida no tempo presente. Destruir a vida no tempo presente. Esse é o projeto dele. Que vida é essa? Vida emocional e vida física. Para cada pessoa ele tem uma estratégia de ação específica. Como testificar todas elas e se livrar delas? Meio complicado, né? Para você saber, olha bem. O espírito do engano, ele age desde lá do começo, quando ele enganou Eva. Então ele fez uma proposta para Eva. Estava certa a proposta que ele fez? Ele implantou um engano. A palavra engano é uma coisa que parece, o engano é o seguinte, ele vai parecer mais certo do que a verdade. Então, querido, quando você não é uma pessoa simples, que pensa assim, não, eu vou confiar no meu pastor, porque ele tem uma história, ele tem um testemunho, eu vou confiar na palavra de Deus, eu vou confiar nas condições básicas para mim, coisa assim, e o resto eu vou ter paciência. Mas quando você fica aquela fome de quer ser mais, quer ser mais, quer ser mais, quer ser mais, vai pegar engano. Faça mais o que você já sabe fazer certo. E vai se firmando nisso. Eva foi enganada no Éden. Em seguida Adão se deixou levar por ela. Então, querido, também o espírito de engano, ele se caracteriza para poder se manifestar nesse tempo de hoje, porque nós estamos no final dos tempos. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Olha bem. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, diga comigo agora, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade, os comam e depois de terem feito uma oração de agradecimento. Então você vai achar religião que fala que não pode comer carne de porco. Estou certo ou errado? Você vai achar religião agora que você pode... agora tem a dos... Vocês sabem o que eu estou falando, né? Nós sabemos. E tem muitos outros versículos aqui, né, que eu não vou falar, porque senão ele vai demorar muito. E hoje está frio, né? A segunda estratégia do engano. O inimigo usa meios mais diferentes para introduzir o engano. Transforma-se até em anjo de luz. Está em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Enreda, prende, cativa. Diga comigo assim. Prende, cativa, fala, leva, a filosofias vãs e sutilezas,
O inimigo é sutil, usa de frieza, delicadeza para introduzir o mal. A Bíblia adverte que ninguém vos engana. Então, o que o inimigo vai usar para nos enganar? Ele vai usar aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Então, vou te dar um exemplo. Deixa eu ir mais para frente um pouquinho que nós... ele também usa artimanha, astuta, palavras vãs, está em Efésios 4, 14, põe lá para mim. Então, não seremos mais como crianças arrastados por ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos, de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados. Agora põe para mim no 5:6, capítulo 5:6. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Sabe uma das coisas que vocês têm que tomar muito cuidado? É com pessoas que distorcem a palavra. Então vamos dar um exemplo. Um dos irmãos chega aqui e está ouvindo a palavra de Deus, e um dia que o pastor está pregando sobre prosperidade, diga comigo, prosperidade. Mas aquele irmão não gosta de palavra de prosperidade. Ele quer ouvir uma palavra de salvação. Então ele começa a interpretar aquela mensagem com uma base fora do que o pastor está pregando. Aí ele fala, o pastor não pode ficar falando de prosperidade, porque nós temos que falar de salvação. Aí ele vai lá na tua casa, e ele vai falar mal de mim, para você de uma maneira tão sutil, que você vai falar, esse cara está certo. Porque Deus quer salvar. Deus não gosta que fica falando de dinheiro, lá ele só fala de dinheiro. Mas poxa, o pastor tem que conduzir as ovelhas em todas as coisas na palavra. E o pastor tem que ensinar, naquele dia ele não está falando de salvação. Por quê? Porque ele quer ensinar como você ser próspero. Mas aquele irmãozinho infeliz, ele pegou aquela pregação e pegou em outra plataforma de ensino. Lembra que eu falei para vocês, se vocês não quiserem errar, não cair em engano, primeira coisa, aprende a separar as coisas. Diga comigo, separar as coisas, fala aí. Então, se eu entrar no lugar, eu não estou com vontade de ouvir uma palavra de prosperidade, o que eu devo fazer? Eu vou ter que aguentar aqui, né? Se eu for um bom crente, eu vou ouvir, mas não é isso que eu queria, no mínimo respeitar. Não, mas ele pega aquilo lá, aí ele cai no engano, diga comigo, engano de interpretação, mesmo sendo gente boa. Fala aí. Então ele não faz aquilo de malícia, ele faz aquilo porque ele é uma criança espiritual. Só que o diabo não perdoa. O diabo não perdoa. O que o diabo vai fazer? Vai usar aquele irmão para arrancar as pessoas da igreja. E aí começa a vir a divisão. Por isso que quando Deus fala assim que é para honrar a autoridade, porque quando você chega no lugar, você descobre a autoridade e honra ela, fala assim, vai evitar de ter confusão e de eu cair em engano. Então você precisa entender, olha bem, se você pegar e colocar regras na tua casa e colocar lá o esposo, né, para poder dirigir a casa. Então todos se submetem ao esposo, por quê? Porque ele é o sacerdote da casa. E se ele fizer bem o papel dele, aquela casa vai ser bem sucedida. Mas querido, ele pode fazer o papel dele bem o jeito que for. Se as pessoas não honrar ele como autoridade, as pessoas vão atrapalhar toda aquela família e aquela pessoa vai ser impedida de fazer a obra de Deus dentro da casa dele.
Assim é na igreja, assim é na prefeitura, assim é no seu trabalho. Então, mais do que você está certo, mais do que você está absolutamente com a razão, não pode desonrar a autoridade, porque vai provocar confusão. E se Deus for tratar com juízo, primeiro Ele vai tratar o insubmisso à autoridade. Agora, se todos aqueles que são subjugados àquela autoridade estiverem fazendo o seu papel, estiverem cumprindo o seu propósito, estiverem honrando Ele, e Ele estiver errado, aí vocês podem orar. Deus, nós estamos fazendo a nossa parte, ajuda nós aí com a autoridade. Mas orar abençoando, não para Deus, né? Orar para Deus corrigir, para o bem de todos. Porque o juízo de vingança só pertence a Deus. Então, olha bem, quando a palavra fala assim, ama até o seu inimigo, ela está te livrando de engano. Porque às vezes o teu maior inimigo é o patrão. Então você está em engano, né? Como é que você vai sair do engano? Sem entender, achando que está certo. Obedecendo, aí você obedece e honra. Ama, ora por ele. Aí depois lá na frente você vai descobrir, né? Falou, não, quem estava enganado era eu. Né? Nós precisamos compreender essas coisas. Ó, então, ali, né, está falando assim, ó, 5:6, não se deixe que ninguém vos engane, vocês com conversas tolas, pois por causa dessas coisas, que o castigo de Deus cairá sobre aqueles que não obedecem a Deus. Então, presta bem atenção, por enquanto, você é castigado por causa das suas escolhas. Mas essas escolhas, um dia, vai trazer o castigo de Deus. Aí que o pau vai quebrar. Deus ama todo mundo e não está castigando ninguém. Diga comigo, Deus não está fazendo mal para ninguém. Fala aí. Quem está fazendo mal para você? Você mesmo. Porque você está entregando a tua vida para o resultado que você está fazendo. Então não é Deus. Deus está te avisando. Não peca, senão você se ferra. Não fala mal dos outros, não se ferra. Honra o pai e a mãe, porque senão você se ferra. Deus só está te avisando. Aí você desobedece a Deus, você estava avisado, querido. É a lei da semeadura que Deus fez para você e para o ímpio. Todos estão debaixo dessa lei. É nós que estamos provocando mal para nós mesmos. Mas fora isso, vai vir depois o dia da vingança de Deus. Que aí é pior. Aí que nós vamos ver o que é bom para tosse. Por enquanto não, por enquanto Deus só te dá conselho para que você, desde já possa ter uma vida melhor. Bom, o engano é muito forte dentro de igrejas, através do quê? Falsa piedade, rivalidade, ciumeiras, competição, invejas, falsas profecias e falsas revelações. Então, dentro do mundo evangélico, nós temos que tomar muito cuidado. Quando você começa a ficar muito, aprende isso, profeta, quando você começa a ficar muito preocupado com uma pessoa, e você vê um defeito, irmão, eu quero te dar um conselho, eu creio que é de Deus. Não faça isso. Ore pela pessoa, fica na tua, né? Deixa o pastor, a não ser que ela for uma discípula tua, né? Você pode, mas não conversa com ela como se fosse palavra de Deus. Isso é falsa profecia. Você pode conversar com um amigo, e se for alguma coisa também que você não domina bem, né? Conversa com alguém que tenha mais experiência de lidar com aquilo. Muitas vezes nós trazemos uma falsa profecia porque damos um conselho, né? Na realidade é porque nós gostamos tanto da pessoa, queremos ver tanto o bem dela, e daí nós estamos preocupados com algo que está errado, nós vamos lá e se metemos na vida dos outros. Nós não temos que se meter na vida dos outros ao ponto de estar falando algo que Deus não falou. Agora, ter amizade, conversar com jeitinho, né? Pegar e falar, repara isso, né? Dar um conselho para a pessoa, pedir um conselho para alguém experiente, beleza. Mas não tente se meter aonde você não foi chamado. Outra coisa, evite competição
A competição ela vem porque você quer ser reconhecido. Essa é uma carência que tem que ser tratada e ela não pode ser alimentada na igreja. Se alguém não te cumprimentou, se alguém não coisa, não liga para isso. Não fica querendo, né? Porque você vai, uma hora Deus vai permitir que você passe luta na igreja para você se consertar. Rivalidade. Gente, todo lugar. Às vezes tem pessoa, né, que quer pregar, o pastor deu um lugar para o outro fala, pô, por que ele não deu para mim? O pastor não dá uma chance para mim, né? Isso é o quê? Rapaz, na hora que você sai na porta aí, ó, tudo aquelas luzes lá tem casa, ó, 4, 5 pessoas dentro da casa, você pode pregar em todo lugar. Glória a Deus. Ó, o inimigo é chamado de o sedutor, que significa aquele que atrai. Diga comigo, atrai. Ele se mostra interessante. Te atrai. Ó, que engana. Está lá em Apocalipse 20, versículo 10 e 12 e 9. Ó, aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Agora vai no 12:9. O enorme dragão, diga comigo, enorme dragão, foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra. Porque lá no começo do mundo ele era uma cobra. Por que ele virou dragão? Fala aí, o pecado dos homens, fala aí. E o seu engano o alimentou tanto que a cobra virou um dragão. Olha bem, aquela velha cobra chamada diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Por isso que eles estão aqui na terra. Ó, isso acontece hoje com, eu não vou falar umas coisas aqui porque mexe com a religião de pessoas, tá? Com magia negra, umbanda, candomblé, nova era, cartas de tarô, mapas astrais, cristais, pirâmide, necromante, duendes, seita, orientais, testemunhas, mormons, Rosa Cruz, maçonaria, missânica, tudo aquilo porque para nós a luz é Jesus. Se Jesus não for a luz absoluta de outra religião, ela é sedutora, ao qual leva as pessoas a se afastar de Jesus. Então tudo que não é genuíno cristão, para nós, Deus abençoe, tá? Quem pensa diferente, mas para nós é trevas. Aí tem uns que usa, né? Que usa para confiar a sua vida, né? Cai no engano. Eles acham que se ele pôr um elefante lá com a porpança virada para, né, traz sorte. Outros compram comigo ninguém pode. Outros começam a colocar pezinho de coelho. Rapaz, tu não põe confiança em tanta coisa. Tudo cai em engano. Rituais a demônios. Bom, quando diz que ele, o diabo, é o sedutor de todo mundo, nações cultas, ricas, homens de alta sociedade, pessoas tidas como eruditas, o sistema financeiro, o mundo inteiro está enredado no maligno. 1 João 5,19. Então o que você tem que entender? Para o diabo nos levar para o engano, o que ele faz? Ele vai usar o sistema, a economia, os governos, as influências, né? É cada coisa que eles enganam nós, que tudo nós estamos vivendo debaixo de engano. Bom, olha o que diz lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do
maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para sair do engano, para conseguirmos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, e esta é a vida eterna. Está aí, ó. Glória a Deus. Eita, Deus bom, né? Agora preste bem atenção, que eu vou começar a terminar a pregação. Vou ensinar para vocês agora como não cair em engano. Então você tem que buscar aqueles hábitos e se firmar e determinar o porquê e aonde você quer chegar com isso que eu vou te ensinar. Em Deus. E se você pôr isso como uma maneira de você nunca cair em engano, você fazendo essas coisas, você nunca vai ser enganado. Mas se você não praticar essas coisas, você já está no engano, mesmo sendo homem e mulher de Deus, como você pensa que é. Então você precisa entender isso, para não deixar ser enganado. Primeiro, com vigilância e oração. Está em Mateus 26, 41. Diga comigo, vigiar e orar. Vamos lá. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então, se você não tiver uma vida de vigiar e orar, o que é vigiar e orar? Vocês podem ver que agora eu passo para vocês a coisa. O que eu faço toda madrugada? Esse estudinho aqui, ó, é fruto da minha oração de madrugada. Aí, o que eu faço? Vem uma coisa na minha mente que eu preciso melhorar, vem um problema, eu oro a respeito daquilo e começo a buscar uns versículos bíblicos para mim, me instruir, e peço para Deus, né? Ó, Senhor, me livra do mal. Repreendo o inimigo, peço ajuda para Deus, peço para Ele me ajudar, e naquele dia eu vou ter luta sim, mas eu vou vencer, entende? Agora é lógico, se você começa a fazer isso, com o passar dos anos, você vai começar a lutar mais fácil, as lutas aumentam, mas você vence mais fácil. Quando você está começando, você luta, parece que não consegue nada, parece que ficou mais difícil ainda. Por quê? Porque você não tem ainda aquela legalidade, aquela autoridade, você ainda não tem prática, experiência, mas você tem que persistir, pensando na vida e orando. Como é que aprende a orar? Como é que aprende a orar? Ela aprende a orar orando. Entendeu? Até rezar você aprende rezando. Então, mas você vai, como é que você aprende a orar? Orando. Né? Alguém te ensina, mas você só vai saber se você fizer. Como é que você aprende a ser pedreiro? Trabalhando lá, né? Fazendo a obra. Como é que aprende a ser mecânico? Consertando o carro. Como é que você aprende a pregar? Pregando. Como é que você aprende a tocar violão? Tocando. Oh, uma coisa é você tratar com um assunto, outra coisa é você tratar com o espírito. Um espírito é hábito, é vício. É uma coisa que você está vivendo no engano. Na hora que eu comecei a descobrir que cada minuto valia muito dinheiro na loja, querido, depois daquilo lá, o Júlio está aqui, ele é prova disso. Depois daquilo lá eu comecei a prosperar. Que antes não prosperava, caía. Era muito devagar o negócio, né? Trabalhava muito e rendia pouco. Né? E aí as pessoas não entendem que quando elas estão encebando no serviço, elas não imaginam. E outra coisa, quando você está numa empresa, você é uma engrenagem. Quando você não faz a tua parte, você está travando toda a máquina. Entende? Porque se você quiser
se você quiser atrapalhar uma empresa inteirinha, é você pegar uma pessoa que faz parte da engrenagem, você travar ela. Aí chega naquela pessoa, né? Ela atrapalha a venda, ela atrapalha ela atrapalha a logística, ela atrapalha tudo. O pior, né, que se for uma loja igual a minha, que é pneu, se for uma máquina que está trabalhando, aí está atrapalhando outra engrenagem de outra ainda. Então, aí o que a pessoa é? Tem um espírito de roubo, de engano. E aí você vai falar, cara, vamos mais rápido. A pessoa quer, o cara é ruim, né? Ninguém está falando de coisa pessoal, que da turma está falando de propósito, de visão, de sonho. Quando eu peço para você, venha no culto, chegue mais cedo, vocês estão achando que eu estou invocado do modo de vocês viver? Sai para lá, Satanás. Eu estou querendo que vocês entendam que vocês não vão para frente, se vocês não entenderem o porquê que eu faço as coisas. Então você tem que aprender que por tudo de cada situação tem um porquê. Se você levanta de manhã cedo, tem uma vida de oração, mas não é só para ter uma vida de oração, é para ter compreensão das coisas, é para aprender, é para pensar como está a tua vida, pedir ajuda de Deus. E de repente vem uma ideia, vem um entendimento de uma coisa. Quem falou com você? Foi você mesmo? Não! Foi o Espírito Santo que falou com você. Quando vem um entendimento, o que é? Você escapou do engano. E te tirar do engano, quem é? O Espírito Santo. Mas você precisa ter hábito de vigiar e orar. Oh, papai, tem misericórdia. Aí você pensa que orar e vigiar e orar é para o pastor, ou para um religioso, ou para um, como é que chama aqueles religiosos? Beata. Não, querido, não é, aquilo que você pensa não é razão, nem eu quero. Nós temos uma vida de vigiar e orar, sabe por quê? Porque é estratégia de guerra. O mundo jaz no maligno, e nós somos resgatadores daquilo que havia se perdido. O mundo está no poder do maligno, mas esse mundo é de Jesus, o Senhor, e Jesus só pega esse mundo de volta para Ele se você se converter e começar a obedecer a Ele. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda por aí como um leão. Diga comigo, anda por aí. Ele anda por aí, querido, olhando o que você está pensando, dando tua carinha, ele está andando, ele está procurando. Aí você deu uma bobeirinha lá no serviço, ele usa você. Aí você cometeu um pecadinho, um roubinho, um negocinho, ele já te tragou. Estejam alerta, diga comigo, alerta. Então sempre que você tem um problema, está numa luta, pensa o seguinte, tem que tirar proveito disso. Levante de manhã cedo, pensa na tua vida, vigia, monta estratégia, pede ajuda para Deus, tenta praticar e faça isso. Olha bem, glória, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda por aí, igual um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E não tem exceção, tá, gente? Glória a Deus. Deus é bom, né? Segunda coisa que você tem que fazer, diga comigo. Primeira, vigiar e orar. Segunda, firmeza na palavra. Diga comigo, firmeza na palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, você tem que, a Bíblia é o reverencial, é a bússola. Salmo 119:5, põe lá. Nada além ou aquém da palavra, tá? Salmo 119:105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e é luz para que ilumine o meu caminho.
Então, nós temos a palavra de Deus, nós temos que buscar, essa pregação, ela está sendo tirada da onde? Da onde? Da palavra. Então, todo dia de manhã, o Espírito Santo põe um assunto no meu coração e eu vou buscar versículo bíblico, vou me aprofundar, vou achar estudo, vou pregar aqui, vou não sei o quê. Aí eu começo a pensar na minha vida, Deus, o que eu posso melhorar nessa área? E vou para o pau, né? Glória a Deus, né? Então, olha bem, como que você vai crescer se você não compreender a palavra de Deus? Sendo que você tem que estar firmado na palavra. Eu tenho visto assim, muitos irmãos, muito abençoados, com muita unção, porque muita oração, muito poder. E adoração, muita unção. Mas eles não prosperam, vivem com a vida enrolada, cheio de problema. E tenho visto muitos crentes tradicionais que falta muita unção. E o diabo apronta com eles e tudo, mas eles têm uma coisa, eles têm uma vida bem educada, têm prosperidade, tem tudo que falta no outro, e não tem o que o outro tem. Nós precisamos das duas coisas, unção, né, e palavra, disciplina. Nós precisamos, errais por não conhecer as Escrituras sagradas, e o poder de Deus, é os dois. Você não prospera, não caminha, não chega a lugar nenhum, se você não for bom na palavra. E você também não vai também se potencializar e ter uma vida gostosa, livre de influência do diabo, se você não tiver o poder de Deus. Bom, terceiro, tem que ter uma vida de testemunho e cobertura do sangue de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 11. Os nossos irmãos os derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar sua vida e morrer. Preste bem atenção. Se você não tiver uma vida de testemunho, mas não é esse testemunho que eu vejo vocês dando. Toda vez que vocês for testemunhar, qual que é o propósito do testemunho seu? É falar do que Jesus fez para vocês, usando esse testemunho para ganhar aquela pessoa para Jesus. Então, se você faz isso, você vai escapar de muito engano. Talvez é uma das coisas mais fortes que você faz para não cair em engano. E a última coisa a quarta coisa é buscar o dom de discernimento de espírito. 1 Coríntios 12, 6 e 11. É o versículo 6, depois o 11, tá? Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Diga comigo, trabalho. Então nós temos que ser obreiro de Deus. Já viu aquele negócio? Você vai em qual igreja, né? Então tem uns irmãos que falam, eu sirvo a Deus na tal igreja. Então o que é o trabalho? O trabalho é a sua parte na igreja. Há diferente habilidade para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Porém, é um só, é o mesmo Espírito quem faz tudo isso. E Ele dá a cada um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Então o que você precisa entender? Nós precisamos sempre discernir os espíritos. E nós precisamos trabalhar com o espírito correto. Então, o que é o espírito? É para ver se você está no propósito correto. Então, se nós estivermos testemunhando para mostrar o que Deus fez na nossa vida, você pegou um espírito errado. Você tem que estar testemunhando com o espírito para ganhar diga comigo, o espírito, você reconhece pelas intenções. Então, existem intenções que é de Deus, então aquilo é do Espírito de Deus. Existem intenções que é
que foge, que é engano. Então aquilo não é do Espírito de Deus. E nós devemos discernir os espíritos através disso. O espírito do engano, ele nega Jesus, ele chama anticristo. É anti-unção. Ele nega que Jesus é Deus. Então vamos supor, quando você testemunha, não, depois eu comecei na igreja, eu prosperei, não sei o que, papá. Pô, e você não fez o mais importante. Você falou tudo certinho, mas você falou, ó, eu quero contar para vocês o que Jesus fez na minha vida e Ele quer fazer na de vocês. O propósito de eu falar meu testemunho aqui é para que você venha para a igreja, pegue firme com Jesus e você possa ser salvo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? E a intenção de vocês tem que ser ganhar aquela pessoa para Jesus. O pastor chama vocês aqui para testemunhar, por quê? Porque ele vai mostrar para as pessoas que vale a pena servir a Deus. E como é que você se livra do espírito de engano? Então você pega o assunto, e para você não cair na onda de espírito maligno, você começa a buscar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo, ela só vai operar com aquilo que é do Espírito de Deus. Palavra, propósito e intenções. Qual o propósito de Jesus veio na terra? Vamos, gente. Qual o maior propósito? Salvar todas as pessoas. E Ele quer que só Ele seja o Senhor, não porque Ele quer, porque Ele é o único, né? Então você precisa levar as pessoas a confiar só em Jesus. Então, tua vida deve ser um testemunho, tá bom? Fazendo isso, você escapa do espírito do engano, né? Então, com a vida no Espírito Santo, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo. João 14, 26 e 16, 13. Diga comigo, ser guiado, ser cheio do Espírito. Ó, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de tudo o que eu vos disse. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Glória a Deus. O diabo é o pai da mentira. João 8,44. O enganador, o sedutor. O momento em que vivemos é muito complexo, difícil, mas é um divisor de água. A linha divisória entre o engano e a verdade aqui fala tênue, né? O diabo tem enganado desde o início da história, mas nós, filhos de Deus, não seremos presa sua. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz e luz da vida. João 8,12. E o nosso Salvador se manifestou para desfazer a obra do diabo. 1 João 3,8 diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vocês repararam que quando eu vou orar de madrugada, que eu falo assim: toda obra do diabo seja destruída em nome de Jesus. Você sabe o que é obra? É o engano que as pessoas vivem. É a sedução que as pessoas hoje estão sendo manipuladas. E elas estão saindo da essência, que é uma vida de oração, santificação, frequentar a igreja, comunhão, uma vida com Deus. Elas estão sendo seduzidas. Isso é uma obra maligna, é uma obra diabólica. Se nós, queridos, submeter ao propósito de Deus, nós ficaremos livres do engano, e você verá que é livre do engano, porque o poder de Deus vai fluir na tua vida, e você vai ver, querido, que Deus vai te abençoar muito. O Senhor quer usar a nossa vida. E a primeira pessoa que é abençoada quando Ele começa a usar, é você mesmo.
Por quê? Porque o mundo está aí, ó. Talvez a pessoa, se for mais de Deus, menos a gente vai querer ele, mas a glória de Deus vai aparecer na vida dele. Amém? Vocês entenderam isso ou não? Foi legal a pregação? Fala assim então, Deus me livre do engano. Fala aí. Dessa obra diabólica, fala aí. Então, a maior obra do diabo na nossa vida é colocar nós viver no engano. Então, nós precisamos voltar para Deus e praticar a verdadeira obra dele. Que o Senhor nos abençoe. Diga assim comigo, Jesus, a obra do diabo seja destruída em minha vida. Fala assim, eu não tenho razão quando tenho problema com pessoas. Fala aí. Quando não estou satisfeito com o meu trabalho. Eu não tenho razão quando eu estou desanimado. Porque fui eu mesmo que não criei a vida que eu queria. Foi eu mesmo que criei a vida que eu tenho. E o Senhor me abençoou e me deu o máximo que eu deixei. Por isso, eu tenho que ficar feliz, contente, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Diga, papai, em ti, em Jesus Cristo, meu Senhor, no Espírito Santo, meu companheiro, eu tenho toda a vida, todo o recurso, todas as bênçãos que eu preciso. Me livra do engano, para que eu possa te obedecer e alcançar cada promessa em nome de Jesus. Amém, querido? Agora diga assim, Satanás, desgraçado. Fala de novo, desgraçado mesmo. Eu não tenho nada contigo. Eu amo Jesus. Eu te odeio. Mas eu amo Jesus. Então pega o que é seu, solta o que é meu e sai da minha vida. Saia da minha casa, saia da minha cidade, saia do meu território. Em nome de Jesus. Para Satanás, você não tem nada. Você roubou dos homens. Mas o meu Senhor te derrotou, te humilhou, tomou a chave, e agora toda autoridade e poder é do Senhor Jesus. Por isso aquilo que você pegou do meu Senhor, que é para a minha vida, eu tomo posse, em nome de Jesus. Fala, eu posso até não conseguir desfrutar de tudo que Jesus conquistou, mas na tua mão não. Na tua mão não. Em nome de Jesus. Amém, querido? Ah, querido, não deixa para você morrer, não. Para descobrir a verdade. Viva a verdade agora. E depois que você morrer, toma posse. Amém? Ah, descobrir tudo depois que morre. Aí você perdeu a bênção. Que o Senhor te abençoe em casa. Tem o Pix ali, ó. Querido, quando você contribui na obra de Deus, você tem a promessa disso. Então, a Bíblia é causa e efeito. Então, se você contribui, você vai provocar aquele efeito. Então, semeie na obra de Deus. No nosso ministério, todos nós semeamos. Todos nós semeamos. Nós não tiramos o dinheiro para nós. Não tem funcionário no ministério. Nós usamos o dinheiro para poder fazer a obra de Deus, e também a gente faz algumas obras missionárias, né?
ajudamos a sustentar uma missionária, nós também temos despesas, né? Também ajudamos as pessoas, né? Às vezes a pessoa fala, mas o que vocês fazem social? Não, querido, o dinheiro do ministério é tudo social, é tudo para Jesus, amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos entregando nosso dízimo, nossa oferta, aqui no Ministério da Restauração da Noiva, todo o dinheiro é dedicado para que as pessoas possam ser evangelizadas e tenham suas necessidades supridas. Aquelas que vêm buscar socorro de Deus, né? Elas têm suas necessidades supridas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Aleluia. Que o irmão em casa também, né, que não queira ficar sem sua bênção, sem semear, faça um Pix. Olha lá, o Pix é 08 655 299 1000 ao contrário 24, né? Glória a Deus. Vou repetir, 08 655 299 1000 ao contrário 24. Aceitamos de 50 centavos até 100 milhões, tá? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você em casa. Diga assim comigo: Senhor Jesus, não porque eu preciso, não porque eu vou ficar triste se o Senhor não fizer, fala aí. Mas por que não usar minha fé? Fala aí. Que te agrada tanto? Porque para ti não te custa nada, mas para nós vai fazer toda a diferença. Fala aí. Fala assim: devolve para mim, para que eu possa testemunhar que vale a pena ser fiel. Fala 100 vezes mais do que o pranto, mas eu deixo livre. Fala assim: o Senhor pode me dar 10.000 vezes mais. Fala assim: papai, eu não quero pegar minha bênção, mas eu estendo a minha mão para que o Senhor coloque ela em minhas mãos. Sabe, querido, o menino tinha um tio que era pipoqueiro, né? E o tio dele pegou, mostrou o lugar da bala e falou assim: o sobrinho, mete a mão aí, pega a bala que você quiser. Não, tio, eu quero que o senhor me dê a bala. E ele falou assim: não, enfia a mão aí, pode pegar o que você quiser. Não, tio, eu só pego se o senhor me der a bala. Aí o tio, depois de bastante tempo insistindo, ele falou: menino, explica para mim qual é o problema que você não quer pegar com a sua mão. É que a minha mão é pequena, tio. Então, querido, estenda a tua mão e fala assim: imagina a mão de Deus, né? O Senhor lhe diz assim na sua palavra. Eu não estou fazendo negócio com Deus, tá? Eu estou vendo que Ele é bom. Ele diz assim na tua palavra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Todo poder, Pai, toda honra, Deus, e toda glória pertence a Ti. Se o Senhor nos der, Pai, é para a glória Tua. De todo jeito, Pai, é para a Tua glória. Deus, me dá uma igreja com membros, Deus, que saiba arrancar sorriso dos Teus lábios. Que saibam, Senhor, abrir as portas do Seu reino e buscar recursos do céu, Pai. Não importa, Deus, se as pessoas vão falar ou se vão entender ou não. Tu és o Deus do ouro e da prata. Eu já vi, Pai, cada maravilha. Eu quero que elas se tornem, Pai, naturais em nossas vidas. O Senhor é o meu Deus, Pai. O Deus que sara, o Deus que cura.
Deus que liberta, Pai. Pai, essa geada não vai trazer pobreza, não. Para os teus filhos, Pai, tudo vai gerar riqueza. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Abre o Teu bom tesouro, Pai. Tudo porque eu quero falar mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que nos ouviu em casa.